Seja bem-vindo ao nosso último culto dessas férias. Não pode fazer porque isso significa que no próximo domingo nós estaremos juntos no templo, tá bom? Então eu te espero lá na semana que vem, desde agora eu te adianto esse aviso. Mas, pela última vez durante essas férias, eu quero te convidar a invocar o nome do Senhor. E antes disso eu gostaria de ler um texto com você. Lá em Salmo 135, de 1 a 5, diz assim: Aleluia! Louvem o nome do Senhor, louvem os servos do Senhor, vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios da casa do nosso Deus. Louvem o Senhor, pois o Senhor é bom, cantem louvores ao seu nome, pois é nome amável, porque o Senhor escolheu a Jacó, a Israel, como seu tesouro pessoal. Na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os outros deuses. Quero te convidar com essa mentalidade de que Yahvé é o nosso Deus, é o Deus único, o Deus soberano sobre todas as coisas. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e a erguer as suas mãos aí onde você está e clamar pela presença dEle nessa noite. Yahvé, Deus soberano, Deus único sobre nossas vidas, sobre nossas cabeças. Nós invocamos a Tua manifestação. Se faz presente entre nós, se faz presente no meio dos nossos louvores nessa noite. Em nome de Jesus, nós consagramos nossas vidas, tudo que temos, tudo que somos, a nossa conexão aqui, Senhor, a Ti, o Deus de Abraão, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite. Fala conosco enquanto nós te adoramos, em nome de Jesus. Vamos adorar a esse Deus. Veja, a vida está tão perto. Provem, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho ao chão. Ao chão. Veja, a vida está tão perto. Provem, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor.
te projetou. Importa que Ele seja o único Senhor. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Yeshua, quem não te temerá? Quem não te louvará? É tudo por você, tudo pra você. Oh. Aleluia. Eu quero ler um texto rapidamente com você. Um texto muito conhecido. Lá em Romanos 11 diz assim: pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Nesse último culto de férias, eu quero que você recorde aí todos os momentos bons que você teve, que com certeza foram na presença de Jesus. E leve a Ele isso como sacrifício vivo, como adoração, porque a palavra diz que todas as coisas são por Ele e para Ele. E eu quero te convidar a entregar os seus dízimos e as suas ofertas nessa noite, com essa motivação e com essa mentalidade, de que tudo que você faz, tudo que você tem, tudo que você entrega é por Ele e para Ele, cumprindo o princípio de honra, um princípio que vai te abençoar, que vai te trazer vida em abundância. Em nome de Jesus, vamos continuar adorando a Ele. Quem não te temerá? E não glorificará o teu nome, santo e poderoso és. Teu nome será grande entre as nações. És um Deus zeloso e não darás tua glória a nenhum outro. És um Deus zeloso e não darás tua glória a nenhum outro. Quem não te temerá? E não glorificará o teu nome, justo e poderoso és. Teu nome será grande entre as nações.
céus e terra ninguém se compara a ti. E com temor ao grande eu sou, rendemos glória. Rendemos glória. És um Deus zeloso e não darás tua glória a nenhum outro. És um Deus zeloso e não darás tua glória a nenhum outro. Tu és o mesmo e não mudarás. Nos céus e terra ninguém se compara a ti. E com temor ao grande eu sou, rendemos glória. Rendemos glória. Rendemos glória. Aleluia, te adoramos, Senhor. Toda honra e toda glória seja a ti. Paizinho, nós oramos nesse momento pelo preletor da nossa noite hoje, nosso pastor, o nosso pastor Jucimar Ramos. Eu oro, Senhor, consagrando a vida dele nas tuas mãos, entregando o teu filho nas tuas mãos, para que não seja ele, mas seja o teu Espírito Santo falando conosco, porque nós precisamos desesperadamente ouvir a tua voz e ouvir aquilo que o Senhor tem para o nosso coração nessa noite. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Deus abençoe você. Obrigado, filha. Eu tenho uma palavra de Deus para você. E eu imagino que você já sabe que os nossos cultos durante todo o mês de janeiro têm sido assim como esse, um culto mais enxuto, um culto de estúdio, porque a gente não está transmitindo direto da igreja, porque a gente liberou o povo todo durante o mês de janeiro de recesso. A gente volta agora. Essa semana a gente já está voltando com fé em Deus. Mas tem culto para você todo domingo. E durante todo esse período a gente esteve fazendo também Buscando a Deus nas Férias lá no meu canal. Então, se você não viu no meu canal Buscando a Deus nas Férias, todo domingo, entra lá agora, dá para você fazer uma maratona e ver todos os vídeos do Buscando a Deus nas Férias que saiu agora no mês de janeiro. Eu tenho uma palavra de Deus para você. E antes da palavra, eu queria que você levantasse a sua mão direita assim e dissesse: Senhor, fala mesmo, diga assim: Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a sua voz. Eu não preciso de uma boa palavra, eu preciso da sua palavra específica, pessoal, para mim, em nome de Jesus, amém. Deus vai falar com você. Eu trouxe um texto, uma palavra de Deus para você, em Atos dos Apóstolos. Eu quero ler Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Eu quero ler com você do versículo 27 ao 29 do capítulo 11. Depois, eu quero entrar no capítulo 12 e quero ler com você até o versículo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, 27 a 30. Depois,
capítulo 12, de 1 a 3. Vamos lá? Palavra de Deus para a sua vida, abre seu coração e deixa Deus falar com você. Naqueles dias, versículo 27 de Atos 11. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo mundo romano. O que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Versículo 29. Os discípulos, cada um, segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Capítulo 12 agora. Nessa ocasião, ou nesse mesmo tempo, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Eu trouxe esse texto para te falar de tempo. Nesse texto, a ideia de tempo aparece algumas vezes. A ideia de tempo aparece no capítulo 11, quando, no versículo 27, Lucas começa a expressão dizendo, naquele tempo ou naqueles dias. E no capítulo 12, logo no versículo 1, o capítulo também começa falando naqueles dias. Essas expressões dão uma ideia de que o assunto tratado aqui é muito ligado à questão do princípio do tempo. Eu tenho um congresso de intercessão chamado A Força do Tempo na Oração. E nesse congresso de intercessores, a gente trabalhou o quanto que o princípio do tempo afeta a intercessão e os intercessores. E se você estiver interessado em aprofundar essa ideia, esse congresso está gravado no YouTube do Ministério Bálsamo de Gileade. Pode entrar lá e pode aprofundar o tema. E eu até recomendo, porque a gente não pode aprofundar aqui. Então muitos conceitos que eu vou passar por cima aqui, você pode aprofundá-los lá. São 5 palestras sobre esse tema, a força do tempo na oração. Aqui, a ideia de tempo aparece para nos dizer que houve um tempo em que havia uma tensão do mundo espiritual na terra, e essa tensão estava produzindo fome e dificuldades generalizadas no mundo romano. O texto diz que Ágabo, o profeta, profetizou que haveria um tempo de dificuldade apertado no mundo romano. E esse tempo de dificuldade, ele avança para produzir perseguição para a igreja no capítulo 12. A partir do versículo 1, o capítulo 12 inteiro é a história desse período de perseguição ao povo de Deus em Jerusalém. E esse tempo tem a ver com um princípio que eu gosto de chamar de princípio do tempo. E Salomão entendia bem esse princípio, porque foi Salomão que em Eclesiastes capítulo 3 disse que há tempo para todo propósito debaixo do sol. E o que Salomão queria dizer com isso é que Deus estabeleceu um princípio que vai governar o nosso mundo
que vai governar a criação, ligado ao tempo, que estabelece que tem um tempo bom e um tempo ruim. Se você lê Eclesiastes, capítulo 3, no versículo 1, quando ele diz, há tempo para todo propósito debaixo do sol, ele segue dali para frente, do versículo 1 até o versículo 8, e ele estabelece 7 ciclos de coisa boa e coisa ruim, e no versículo 8 ele fecha dizendo, tempo de guerra e tempo de paz. O que Salomão está dizendo ali é que o tempo não é sempre bom, mas também não é sempre ruim. O tempo foi dividido em pequenas frações ou pequenos ciclos, onde uma parte desses ciclos pertencem às trevas e uma parte desses ciclos pertencem à luz. E isso vai se sobrepondo. Quando Salomão escreveu em Provérbios, no capítulo 6, quando ele disse assim, vai ter com a formiga, preguiçoso. Observa os caminhos da formiga e seja sábio. No verão, a formiga ajunta o seu alimento. No inverno, ela não passa necessidade. O que Salomão estava dizendo é que na vida da formiga vai acontecer o verão, e na vida da formiga vai acontecer o inverno. E quando acontecer o verão e o inverno na vida da formiga, a formiga com sabedoria vai se esforçar no verão, que é o tempo dos frutos, é o tempo da abundância, e vai guardar provimentos para o inverno, que é o tempo da escassez, o tempo da dificuldade. E Salomão estava, portanto, dizendo que existe um tempo de verão e um tempo de inverno na vida de todo mundo. É isso que está acontecendo aqui. Se você andar pela Bíblia inteira, você vai perceber que Bíblia afora acontece várias vezes de o texto bíblico falar sobre houve um tempo de dificuldade em tal lugar, houve um tempo de dificuldade na vida de fulano ou na vida de Beltrano. Por quê? Porque tem um tempo bom e tem um tempo difícil. O tempo difícil aparece na Epístola aos Efésios, no capítulo 6, quando Efésios está falando sobre batalha espiritual. Esse tempo difícil é chamado ali de o dia mau. Então, o tempo bom passa, o tempo ruim também passa. E enquanto a gente vive o tempo bom, a gente se prepara, a gente se provê para quando o tempo difícil chegar. E para aqueles que respeitam a sabedoria de Salomão, que aprendem com a sabedoria de Salomão, o tempo difícil não é tão difícil, porque no tempo bom ele se provê, se preparando para o tempo difícil. E aí o tempo difícil passa e a gente segue em frente com a vida. E então o tempo difícil volta e a gente está pronto para ele de novo. No texto que a gente acaba de ler, o povo de Deus de Jerusalém estava vivendo um tempo difícil, que foi profetizado por Ágabo. E nesse tempo difícil, os profetas profetizaram, o povo se preparou, o povo orou, o povo guardou provimentos para socorrer Jerusalém, o povo orou bastante e Deus fez intervenções e trouxe um mover. E hoje eu trouxe essa palavra do Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, para te dar 3 lições para você lidar com o tempo difícil. A primeira lição é notada no final do capítulo 11, quando Ágabo fala do momento difícil. Você não vê o povo reclamando do momento difícil. Você não vê o povo murmurando. Você não vê o povo decepcionado com Deus, nem chateado, nem frustrado com Deus. Quando Ágabo fala do tempo difícil, o povo se programa, se prepara, o povo junta doações
para doar para Jerusalém, o povo se prepara para semear mais, o povo se prepara para cuidar uns dos outros, mas eles não reclamam. Então, a primeira lição que esse texto nos dá para lidar com o tempo difícil é: aceita o tempo difícil. Aceita que tempos difíceis fazem parte da vida. Que depois do tempo difícil as coisas melhoram. E depois que as coisas melhoram vai ter outro tempo difícil. E é assim que é a vida. E que é normal a gente lidar com o tempo difícil. Porque essa primeira lição é tão importante. Porque os crentes do nosso tempo estão aprendendo não sei aonde, não sei com quem, porque na Bíblia não é. Estão aprendendo que se você for fiel a Deus, se você andar com Deus, não vai ter tempo difícil. E esse entendimento falso tem roubado a fé, tem roubado a esperança, tem trazido frustração, decepção, medo do futuro, necessidade de controle, tem trazido desinquietação para a alma dos crentes, porque alguém convenceu eles de que se eles estiverem andando em fidelidade com Deus, não vai ter problema. E é exatamente o contrário, gente. Faz parte da vida lidar com problemas. Se você servir a Deus, você vai ter problema. Se você não servir, você vai ter problema. O problema está na vida. Então, a primeira lição é como esses crentes, como Ágabo e os apóstolos e profetas, recebem a informação de que está começando um tempo difícil. Eles se preparam para isso com leveza, com tranquilidade. Então, a primeira coisa que Deus está te falando hoje é: fica tranquilo. O tempo difícil faz parte. E o tempo difícil vai passar. Deus vai te proteger e te sustentar no tempo difícil. Segunda lição para lidar com o tempo difícil que aparece nesse texto. Versículo 1 em diante, no capítulo 12, nos traz a segunda lição. E a segunda lição está na comparação de duas pessoas. O tempo de aperto veio, as coisas estão complicadas no mundo. Herodes resolve aproveitar que há medo para botar mais medo. E aí ele prende Tiago e mata Tiago. Ele prende Pedro e diz para os judeus assim: assim que acabar a festa da Páscoa, nós vamos matar Pedro também, do jeito que a gente matou Tiago. E no texto diz que a igreja estava orando muito. E aí Deus enviou um anjo e salvou Pedro da prisão num fantástico número de escapismo. A gente não tem tempo para falar disso, mas na prática, Pedro fez um número de escapismo tão poderoso que deixaria o David Copperfield babando de inveja. Pedro estava trancado na prisão, com 2 guardas algemados, um de um lado, outro de outro, mais 2 guardas dentro da cela junto com ele vigiando. Além dos 2 que estavam algemados, tinham 2 soltos e de olho. Fora da cela, do lado de fora, tinha mais 4 guardas vigiando. Aí tinha um corredor, tinha um outro portão e mais 4 guardas vigiando. Tinha outro corredor e mais outro portão que dava na rua e mais 4 guardas vigiando. Ao todo, eram 16 guardas. 4 guarnições de 4 guardas vigiando Pedro. E a razão dessa proteção toda é que no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, Pedro já tinha sido preso, ele já tinha escapado, sabe Deus como. Então dessa vez colocaram uma super proteção para ele não fugir. E o anjo apareceu e salvou Pedro da prisão. Um detalhe que talvez seja mais uma lição para o tempo de dificuldade é que quando o anjo chegou, ele teve que acordar Pedro, porque apesar de estar preso, apesar de estar condenado à morte, no outro dia Pedro estava dormindo tranquilamente. Mas essa não é uma das lições. Só estou abrindo um parênteses acrescentando isso. A lição que eu quero abordar com você é a lição da comparação.
Porque o povo estava orando. E claro, o povo estava orando por Pedro, mas o povo também estava orando por Tiago. Tiago foi decapitado, cabeça cortada na espada. E Pedro foi salvo da prisão de um jeito sobrenatural. Um anjo entra e salva. Porque Deus não salvou Tiago. Porque Deus salvou Pedro. E porque Deus não salvou Tiago. Deixa eu te falar uma coisa. No tempo de aperto, a pior coisa que você pode fazer é comparar. Porque a comparação indica que você não está confiando em Deus. A comparação indica que você não acredita que Deus tem um plano. Sabe, quando nós estamos no tempo de aperto, a dor do outro é sempre menor que a nossa e a nossa dor é sempre maior que a do outro. E Deus está fazendo intervenção sempre na vida do outro e nunca está fazendo intervenção na nossa vida. Então, se você quer vencer no tempo de dificuldade, para de comparar. Terceira e última lição para o tempo de aperto. E gente, tem 1 milhão de lições que dá para tirar desse texto, mas a gente não tem tempo. E eu já estou terminando, inclusive. Terceira e última lição desse tempo de aperto é que os crentes no capítulo 12 que estão vivendo esse tempo de aperto, os crentes multiplicam a oração. Durante todo o capítulo 12, você vai percebendo que os crentes estão sempre orando mais e se reunindo para orar e criando mais momentos de oração e orando cada vez mais e criando momentos de buscar a Deus e tempos de só para estar com Ele, para adorar, para buscar, para clamar. 12 horas de adoração, 24 horas de adoração, 240 horas de adoração. O povo de fato está buscando a Deus, porque o tempo está apertado. E essa é a terceira lição, estabelecendo que, se você quiser viver no tempo de aperto e vencer no tempo de aperto, número 1, aceita que um tempo de aperto é normal, faz parte da vida. Número 2, para de se comparar. A comparação não vai te dar informações claras. A informação só vai minar a comparação só vai minar a sua fé. A comparação só vai destruir a sua esperança. Só vai encher seu coração de ansiedade, de medo, de frustração, de decepção e vai acabar com a sua fé. Então para de se comparar. Terceiro, aumenta a carga de oração. Pastor, já estou orando bastante. Está no tempo de aperto? Ora mais. Por quê? Porque o nosso Deus, irmãos, é o Deus que produz o número de escapismo de Pedro. E o nosso Deus é o Deus que salva Tiago, levando ele para o céu. Os dois estão sendo salvos. E como é que Deus define a quem Ele vai salvar e como? Na sabedoria e no projeto dele. Deus tem um plano para Tiago. E fez parte do plano levar Tiago. Deus tinha outro plano para Pedro. E fazia parte do plano salvar Pedro da prisão. Então, confia. Porque Deus está agindo. Como Ele está fazendo, não sei. O que Ele está fazendo, não sei. Mas Ele está fazendo. Deus não te deixou na mão, nem vai deixar. Deus vai cuidar de você. Deus vai proteger você. Ele vai cercar você, a sua casa, seus bens. Ele vai abençoar você. Ele vai fazer seus inimigos se arrependerem de ter se levantado contra você. As circunstâncias vão retroceder e a bênção dele vai ser derramada na sua vida. Não pare de confiar. Aumenta a carga de oração. Não se compare. Aceita, faz parte da vida, o tempo de aperto. Daqui a pouco o tempo passa e a gente vai ter tempo de bonança de novo. Ou de um jeito ou de outro. Ou Deus nos leva, como Ele levou Tiago, ou Ele nos salva, fazendo o nosso inimigo cair, como Ele fez com Pedro. Uma coisa que a gente nota no capítulo 12, é que o mesmo anjo que salvou Pedro da prisão, foi lá e matou Herodes. Herodes, que era o perseguidor do povo de Deus naquele momento. Então, fique em paz, Deus está agindo, Deus está trabalhando, Ele está cuidando de você, Ele não vai te deixar na mão. Eu fecho orando com você. Senhor, eu clamo por nós. Eu clamo pelo teu filho que está ali do outro lado da tela. Eu clamo por nós que precisamos tanto da sua intervenção. Eu clamo pelo teu filho que está ali comigo agora, enquanto esse culto está acontecendo. Mas eu também clamo pelo teu filho que vai ver essa mensagem gravada muito tempo depois
e cujo coração estava precisando dessa palavra. Eu clamo pelo teu filho para que a sua intervenção traga o socorro que teu filho precisa. Traga a bênção que teu filho precisa. Eu clamo por intervenção sobrenatural em nome do Senhor Jesus. Traz, Senhor, a bênção que teu filho está precisando. Traz o socorro, traz a intervenção. Como o Senhor salvou Pedro, salva teu filho. Em nome de Jesus. Porque nós confiamos em ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Eu te abençoo para você ficar em casa. Se fosse na igreja, no culto ao vivo, eu ia te falar, eu te abençoo para você ir para casa. Mas como é online, eu te abençoo para você ficar em casa. Deus cuide de você. Deus te proteja. Que a sua semana seja muito, muito, muito abençoada. Eu te abençoo com prosperidade, saúde, riqueza, alegria, contentamento, relacionamentos saudáveis. Que tudo que você colocar as mãos, que seja bem sucedido, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus.